Com esta celebração de quarta-feira de cinzas, damos início a este tempo da Quaresma. A palavra Quaresma significa 40 dias, porque são os dias que nos levam até ao dia de Páscoa, excluindo os domingos, porque os domingos, na tradição da Igreja, nunca foram dia de penitência, nem dia de jejum. Portanto, tirando os 5 domingos, ou 6 domingos da Quaresma, fazem os 40 dias e por isso começa hoje, na quarta-feira de cinzas. É da quarta-feira de cinzas que nasce o Carnaval e não ao contrário, não é? Não fosse a gente pensar que agora a Igreja inventou a Quaresma para expiar os pecados do Carnaval. Não. O Carnaval é que nasceu por causa deste dia. Porque como a partir do dia de hoje os cristãos faziam jejuns a sérios e abstinências a sérios, interiores e exteriores, começou-se a criar este hábito de dizer adeus à carne, carnaval, no latim puro é adeus à carne, de se despedir da carne porque iam entrar num tempo de mais rigor. Então nós começamos hoje, em igreja, este caminho da Quaresma, que nos leva à Páscoa. Aliás, é o sentido. Não é a Quaresma pela Quaresma, é a Quaresma para a Páscoa. No início, este tempo nasceu para ajudar os catecúmenos, aqueles que se estavam a preparar para o batismo, que se fazia sempre na noite de Páscoa. Era um tempo de preparação mais próximo para os que se preparavam para o batismo. Mas também a Igreja, desde muito cedo, disse que isto tinha que ser para todos. Não era uns a prepararem-se e outros na tranquilidade. Não. Vamos todos preparar-nos para a Páscoa. E assim nasceu este movimento de penitência, mas sobretudo de conversão, para que, de coração purificado, possamos celebrar a alegria de Cristo vivo nas nossas vidas. E escutámos 3 leituras, que todos os anos são as mesmas, não muda, todos os anos são estas leituras, mas que em cada ano, na nossa vida, ecoam de maneira diferente. Ninguém está igual ao ano passado. E por isso a Quaresma deste ano será certamente diferente. Não é igual, porque, a começar pela idade, estamos todos um ano mais velhos. Portanto, já disso, tem a sua diferença. E depois, do ano passado para este ano, se calhar, algumas coisas mudaram. Alguns apanhámos uma doença mais forte que nos fez abrir os olhos. Outros, se calhar, perderam alguém. Outros até tiveram momentos de alegria porque casaram, porque tiveram um filho, porque avançaram em novos projetos. De maneira que a Quaresma não pode deixar ninguém indiferente. E nunca é sempre a mesma coisa, porque, como digo, ela vai mudando, como vai mudando a nossa vida. Então o convite é que todos entremos neste tempo da Quaresma. Entremos de cabeça para mudar de mentalidade. É isto que significa a palavra conversão. Mudar de mentalidade. Porque é o mais difícil. Se o Papa Francisco tem grandes opositores e grandes dificuldades em mudar as coisas na Igreja, ele podia chegar e destituir os que não gostava e mudar os que não estavam tanto com ele, mas isso não ia fazer nada. E a aposta é mudar o quê? A mentalidade. E qual é o convite de Jesus a nosso respeito? Que mudemos de mentalidade. Porque se mudarmos a cabeça, depois mudamos as palavras e depois mudamos as ações. A transformação não vem de fora para dentro. Terá sempre que ser de dentro para fora. E por isso é que no Evangelho que nós escutamos, Jesus é muito claro em pedir que cada um de nós marque a diferença. Tu, porém, faz diferente. Eles gostam de se exibir. Tu, porém, faz diferente. Eles gostam de mostrar. Tu, porém, sê discreto. E é assim que a transformação interior vai acontecendo na nossa vida.
Seriam práticas vazias estas de andarmos a abster-nos de carne, de outras coisas, se não viesse enriquecido pelo interior. Hoje em dia até são muito discutíveis estas práticas que a Igreja conserva dos jejuns e das abstinências de carne. É óbvio, aliás estava para trazer um texto, mas encontrei um antes mais interessante. Estava à procura de um texto que li há uns anos atrás, de um padre que dizia que fazer jejum é privilégio, porque é a atitude de alguém que tem e que diz, não quero. Mas quem faz verdadeiro jejum são os pobres, porque não têm. Esses é que fazem jejum, e não só na Quaresma, se calhar todo o ano. Nós podemos dar ao luxo de fazermos jejum, porque temos e dizemos, não quero, vou abdicar. É válido, é importante, é bom, mas não equiparemos com o jejum forçado de tantos homens e mulheres do nosso mundo. Um parênteses. A minha mãe diz muitas vezes que foi vegetariana obrigada. Eu já fui vegetariana há muitos anos, que não havia mais nada, só podia comer couves e nabiças. Fui vegetariana obrigada. Há muitos pobres hoje. E quem está na João 13, muitas vezes percebe que há pessoas que só têm a refeição que agora está a ser servida. Passaram o dia todo sem comer. Já fizeram jejum suficiente. Já fizeram jejum suficiente. Então nós temos que perceber o que é que significam estas práticas que Jesus nos pede. Da oração, da esmola e do jejum. Claro que nós não podemos agora deitar tudo abaixo e dizer que nada disso importa. Não! Mas como digo, se não for de dentro para fora, pouco valor terá a esmola, o jejum e a oração que nós fizermos. Então significa menos no exterior e mais a partir do interior. Menos agradar aos outros, mais agradar a Deus. E se entrarmos neste dinamismo, vemos que então este jejum, esta oração e esta esmola são condutores para um equilíbrio na nossa vida. Obviamente, não sou um iluminado para explicar a oração e o jejum e a esmola, porque há 1600 anos que se anda a explicar o que isto é. Mas obviamente que a oração favorece a qualidade da minha relação com Deus. É óbvio. Atenção, não é dizer vamos rezar mais. Que se calhar o nosso problema é que rezamos demais. O que se pede é reza melhor. Qualidade. Qualidade na tua oração. Não tão distraída. Os momentos que tu entregas a Deus que sejam mesmo momentos de Deus, distraído ou distraído, hein? Que seja mais qualidade a tua relação com Deus. E depois a esmola na partilha com o outro, que nos liberta do nosso egoísmo e nos faz ir ao encontro do outro, de lembrar que o outro tem mais necessidades do que eu e por isso eu partilho o que tenho com ele. E o jejum que me faz entrar na verdade daquilo que eu sou, afastando de mim tudo aquilo que me afasta de Deus, dos outros e de mim próprio. E aqui devíamos todos, e não precisamos de ajuda de padres nem de ninguém, para perceber que jejuns seriam prioritários na nossa vida. Se calhar o jejum da maldicência, o jejum da mentira, um jejum de redes sociais e séries e essas coisas todas que nos roubam tanto tempo, que podiam ser canalizados para Deus, para o próximo e para entrar em mim mesmo. Em cada ano, a Igreja nos propõe o mesmo caminho. Oração, jejum e caridade. Gostava então de vos ler o tal texto que encontrei do século IV, de São Pedro Crisólogo, que explica, acho que é de uma maneira bonita, mas que explica bem o sentido, e falamos de há 1400 anos atrás, hein?
porque a gente agora acha que só falar dos pobres e dar atenção aos pobres é do Papa Francisco. Não. No início da Igreja, os pobres estavam no coração da Igreja. Eram a prioridade da Igreja. A primeira coisa que os apóstolos fazem depois da ressurreição de Jesus e quando se reúnem é porque havia ali um grupo de viúvas que não tinha assistência e temos que resolver este problema porque são mulheres que precisam de assistência. Os pobres estiveram sempre no coração da Igreja, não é só agora. Se calhar durante alguns séculos esquecemos-nos de que eles eram a riqueza da Igreja e a prioridade da Igreja. Então São Pedro Crisólogo, no século IV, vou ler só 2 parágrafozinhos sobre o que ele diz sobre o jejum, a oração e a esmola. Diz ele: o jejum é a alma da oração e a misericórdia é a vida do jejum. Ninguém tente dividi-las, porque são inseparáveis. Quem pratica apenas uma das 3, ou não as pratica todas simultaneamente, na realidade não pratica nenhuma delas. Portanto, quem reza, jejua. E quem jejua, pratica misericórdia. Quem deseja ser atendido nas suas orações, atende às súplicas de quem lhe pede. Pois aquele que não fecha os seus ouvidos às súplicas alheias, abre os ouvidos de Deus às suas próprias súplicas. Continua. Quem jejua, entenda bem o que é o jejum. Seja sensível à fome dos outros, se quer que Deus seja sensível à sua. Seja misericordioso, se espera alcançar misericórdia. Compadeça-se, se pede compaixão. Dê generosamente, se pretende receber. Muito mal suplica quem nega aos outros o que pede para si. Que estas 3 atitudes da oração, do jejum e da esmola, como digo, não sejam só práticas externas a nós, mas que elas nasçam de um movimento interior, de renovação interior, para que tudo aquilo que a gente faça nos contente a nós, no sentido espiritual melhor que Ele possa ter, mas sobretudo agrada a Deus, que Ele sim, vê no oculto, nos dá a devida recompensa. Que assim seja.